Oiê! Seja muito bem-vindo ao meu canal Gustavo Ono e hoje eu vou te dar umas dicas sobre como fazer uma trufa perfeita. Primeiro ponto, o que é uma trufa? Porque muita gente confunde trufa com bombom. Trufa é uma ganache boleada, uma ganache que a gente põe uma proporção maior de chocolate, né, do que o líquido que você for estar utilizando. Você leva ele para gelar e você faz uma bolinha, como se fosse um brigadeiro. Só que a gente faz um brigadeiro mais rústico, né? Um brigadeiro mais imperfeito, não é aquela bolinha tão certinha. E nisso a gente passa no cacau em pó. A trufa de verdade, é exatamente isso aqui que eu tô falando. Porque ela é uma imitação do clássico fungo, que é uma trufa que você encontra embaixo da terra, né? Uma iguaria super conhecida, né? E ela tem um sabor super intenso, é muito difícil de encontrar, ela é muito cara. E a trufa de chocolate é uma cópia dessa trufa de verdade. Então quando a gente fala trufa é um formato, não é sobre um sabor. A gente faz a trufa de chocolate para imitar por causa do formato, que é uma bolinha rústica, e a gente passa no cacau em pó justamente para imitar a terra. É muito importante você entender a diferença de trufa para bombom. O que é bombom? Bombom é algo feito em um molde com recheio. A trufa não, uma ganache boleada e passada no cacau em pó. Apenas isso. Lógico que você pode fazer vários outros sabores de trufa, como por exemplo fazer a trufa de chocolate branco, a trufa de caramelo, trufa com conhaque, com caipirinha, o sabor que você quiser. Isso é uma invenção depois, né? Mas é bom entender a base do que é a trufa, que é uma bolinha rústica, uma ganache rústica boleada. Entendendo isso, a gente precisa saber que a ganache é uma emulsão e essa emulsão precisa ser muito bem trabalhada. Então, quando você derreter o seu chocolate entre 40 e 50 graus e você adicionar o líquido ali, seja qual for o líquido que você estiver utilizando, é importante fazer uma boa emulsão passando no mixer ou no processador ou no liquidificador para ficar bem lisinho, bem cremoso, homogêneo. Se você mistura só na mão, nem sempre você consegue o resultado perfeito, que é uma ganache bem emulsionada e é uma ganache que tem um pouco mais de liga, ela não é uma ganache igual de recheio. A de recheio ela tende a ficar muito líquida quando a gente acaba de fazer, porque tá quente. Essa ela já fica um pouco mais grossa, parecendo um brigadeiro que chegou no ponto. E é justamente isso que a gente precisa para fazer com que ela consiga bolear depois, porque a gente consegue controlar a ganache através de proporção e não através de temperatura e cozimento, que é igual ao brigadeiro. Uma boa emulsão, utilizar um mixer é crucial para fazer a trufa ali perfeita. O ideal é deixar descansar 24 horas em temperatura ambiente antes de começar a bolear. Eu, no caso, gosto de gelar, porque eu faço umas trufas um pouquinho mais cremosas. E aí eu coloco na geladeira, porque ela geladinha fica mais firme. E quando ela fica em temperatura ambiente, ela acaba ficando um pouco mais cremosa. Então eu gosto de bolear ela gelada e depois a gente passa no cacau ou no banho de chocolate também, que é super tradicional. Outro ponto também, para você ter uma trufa bem gostosa, bem feitinha mesmo, é você dar um descanso depois que você boleou. Quando você deixa ela 24 horas, quando passa esse período de 24 horas depois que você boleou, ela concentra mais, a massa absorve um pouquinho do cacau ou do leite em pó, açúcar de confeiteiro, seja lá o que você passou ela fica com uma textura mais rígida mesmo. Na hora de comer ela é um pouquinho mais firme, quando você morde fica o desenho do seu dentinho perfeito ali na massa de trufa. Deixa ela descansar, lembrando que o tempo é crucial para fazer isso dar certo, que é o tempo de descanso para bolear e o tempo de descanso depois para consumir a sua trufa. Então obrigado por você que assistiu esse vídeo e até quinta-feira agora com uma receita deliciosa. Beijo, tchau, tchau!